Bom dia a todos e todas. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 78ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 14 de novembro de 2024. Redação final, projeto de lei 6015-A de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que declara o Rio Macaé como área estadual de interesses turísticos, nos termos da Lei 921, de 11 de novembro de 1985, alterado pela Lei nº 9.254, de 26 de abril de 2021, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para a declaração de voto, o autor da proposta. Presidenta Tia Ju, desse Parlamento Estadual e, brevemente, de todos os parlamentos do Brasil. É uma honra tê-la aqui conosco. Tia Ju, eu queria, então, agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos relatores, ao deputado Luiz Paulo, que fez emendas aperfeiçoando o projeto. Inclusive, fizemos uma audiência pública, recolhemos várias sugestões. Queria também agradecer o deputado Chico Machado, que no início ele se opunha ao projeto, depois fez várias emendas, nós acatamos todas. O Chico Machado até, senador Marquinho, quis virar coautor, depois meio que desistiu, mas ele disse que moralmente ele apoia o projeto, porque ele é lá de Macaé, tem os boizinhos dele, e ele viu que esse projeto vai até aumentar a quantidade e a qualidade da água para os humanos e até para os boizinhos do deputado Chico Machado. Mas, brincadeiras à parte, eu conheço bem essa região, Tia Ju, porque o pessoal fala Macaé, fica pensando em Macaé, a cidade portuária. Mas, Tia Ju, o rio Macaé nasce lá em cima, em Friburgo, no Parque Estadual dos Três Picos, e vai atravessando vários municípios que têm muito interesse do ecoturismo, as cachoeiras. Então, o que esse projeto diz? Já existe uma lei definindo o que é uma área de interesse turístico. E aqui a gente está enquadrando o Rio Macaé nessa lei. E o que diz essa lei? Não é uma unidade de conservação, mas é manter os atributos, a quantidade de água, a qualidade de água, as matas ciliares, a balneabilidade, garantir água para beber, garantir peixe para pescaria, garantir acesso, garantir que o rio flua normalmente, sem ficar barrado a cada tantos quilômetros. Então, pronto. Queria agradecer de coração a todos. Viva o Rio Macaé, viva o ecoturismo. E viva os boizinhos do Chico Machado. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1950-A de 23, de autoria dos deputados professor Josimar e Vinícius Cosolino, que declara como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o estádio Vasco da Gama São Januário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Presidente, para declarar Deputado voto. Vinícius Cosolino para fazer declaração de voto. Senhora presidente, deputada Tia Ju, Marquinhos, senhores e senhoras deputados, servidores, bom dia. Senhora presidente, um dos principais objetivos de tornar o estádio São Januário como patrimônio cultural, turístico do Estado do Rio de Janeiro é aumentar a atratividade daquelas pessoas que gostam de futebol, venham ao Rio de Janeiro e que conheçam São Januário. Eu já disse aqui que esse projeto foi proposto por conta de uma interdição judicial do estádio, que na nossa concepção, minha, do deputado professor Josemar, foi imprópria,
foi uma interdição errônea, porque considerava aquela área como insegura. Se formos considerar áreas inseguras, o Rio de Janeiro inteiro cai na mesma situação. E não é plausível que um estádio do porte de São Januário, estádio do Vasco da Gama, seja interditado por conta disso. Esse projeto é uma manifestação política dessa casa. O estádio já testemunhou momentos importantíssimos. Ali foi promulgado em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas a consolidação das leis trabalhistas, e esse projeto, é importante dizer, senhora deputada, ele não impede as obras, reformas que estão acontecendo de ampliação, melhoria e adequação do estádio. Foi incluída na redação do vencido o artigo 2º, que, aliás, o parágrafo único, que prevê que não implica esse reconhecimento em qualquer restrição ou gravame ao imóvel abrangido nessa lei. Foi uma emenda, inclusive, do deputado Luiz Paulo, quando proferiu parecer pela Comissão de Esporte. A diretoria do Vasco da Gama entrou em contato comigo, pedindo que fosse retirado esse projeto, mas não foi o entendimento do professor Josemar, e no mérito também não é o meu entendimento, porque eu entendo que é um instituto diferente do tombamento, deputado professor Josemar, quando aí sim existem limitações administrativas para que não sejam feitas reformas no imóvel. E no caso da declaração de patrimônio, que é costumeiramente feita aqui por essa casa, todos os dias praticamente nós temos projetos dessa natureza na pauta do plenário, não ocorre essa limitação de natureza urbanística, que é feita geralmente por normas municipais também. Então fica aqui meu agradecimento aos colegas e ao autor, professor Josemar, que me concedeu essa autoria também, porque eu tinha protocolado o projeto minutos depois. Muito obrigado. Deputado professor Josimar. Obrigado, presidenta. Faço minhas palavras do deputado Vinícius Cozzolino e quero reafirmar que o estádio de São Januário é um patrimônio para o estado do Rio de Janeiro. Para além do clubismo, para além dos debates que a gente possa ter em relação ao futebol, é um estádio que tem 97 anos e 97 anos de muita história. Foi em 1940 que naquele estádio foi promulgada a CLT. CLT é esta que nós temos que debater hoje, o fim da escala 6x1, que é fundamental para garantir o acesso à qualidade de vida e o lazer dos trabalhadores. Foi nesse espaço também que foram feitas diversas manifestações em defesa da democracia, em direito, em relação aos direitos trabalhistas. É um espaço também de comunhão dos trabalhadores e das diversas torcidas que ali fazem. Então, o estádio de São Januário tem uma importância, não apenas como um patrimônio da torcida vascaína, mas também do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente aprova aqui o projeto, né, como um patrimônio cultural, histórico e turístico, nós estamos dizendo para a sociedade carioca e fluminense que aquele estádio precisa ser valorizado. E nossa iniciativa, tanto minha quanto dos demais parlamentares, foi a de garantir aquele espaço que naquele momento estava sendo fruto de ataques, né, de um setor que entendia que ali não poderia ter jogos de futebol. O que seria uma grande aberração, né, porque o estádio de São Januário não é diferente, por exemplo, do La Bombonera, não é diferente de nenhum outro estádio que garante o acesso à população. Então, nesse sentido, o nosso projeto veio para reafirmar. E gerou-se uma confusão que poderia ser relacionada a patrimônio, que não poderia ter sido feita nenhuma forma de modernização, quando, na verdade, a garantia, a transformação em um patrimônio histórico e cultural é para garantir, efetivamente, que aquele estádio continue como um estádio de futebol. Eu tive a oportunidade de conversar com membros, na época, da direção do clube, participei de lives e de entrevistas com
os diversos setores do clube lá em questão, tinha de diversas matizes, porque o clube também tem as suas diferentes posições, tem a oposição, tem a situação, e lá pude dialogar e mostrar que o projeto é benéfico para o Clube de Regatas Vasco da Gama e também para a população carioca fluminense. Fico muito feliz que o nosso projeto tenha sido aprovado em primeira discussão, mas também aprovado em segunda discussão, porque é fundamental que a gente pense também nos espaços culturais, nos espaços de lazer e na garantia da valorização do esporte como um patrimônio do Rio de Janeiro. Muito obrigado a toda a Alerj, obrigado a todos os deputados, obrigado, presidenta, obrigado aos companheiros vascaínos que estão aqui acompanhando da tribuna e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que curtem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Anuncio. Em segunda discussão, projeto de lei número 4494, de 21, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome da Alienação Parental. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Senhora presidente, Deputado Luiz Paulo. Negativo. Senhora presidente. Tá difícil aqui, né? É microfone caindo, quando não funciona. A senhora pisou no acelerador. Tem duas questões em relação a esse projeto. O primeiro deles é que existe a Lei 6427 de 2013, que alterou a Lei 5645 e instituiu o Dia da Alienação Parental em 25 de abril. Contudo, esta lei não consta no rol da Lei 5645 de 2010. Desta forma, o PL 4494 de 21 estaria prejudicado em virtude da Lei 6427 de 13, devendo a prejudicabilidade ser informada de acordo com o disposto na súmula 28 da CCJ. Se Vossa Excelência tiver dúvidas, Vossa Excelência devolveria à CCJ. Além do mais, senhora presidente, mesmo existindo uma legislação, o termo, senhora presidente, síndrome de alienação parental não encontra respaldo nos compêndios científicos, nem é uma doença prevista pelo Ministério da Saúde. Então, mereceria da deputada Marta Rocha, que faz essas observações, a abstenção e a minha também. Mas se Vossa Excelência vai dar pela prejudicabilidade... A presidência chama os trabalhos à ordem, anula a discussão e a votação e remete o projeto para a CCJ, né, para melhor avaliação, dada todas essas ponderações feitas aí. Anuncio projeto de lei número 294 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que altera o anexo número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, inserindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Tradutor e Intérprete de Libras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo, desde já parabenizando a Vossa Excelência. E eu pediria coautoria nesse projeto tão relevante, parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência e dizer que eu tenho a minha identidade na comunidade surda, que é essa aqui, feita por eles, e deixo aqui minhas saudações a essa comunidade tão querida. Gostaria da coautoria. Obrigada, tia Ju. Aberta a coautoria para todos e todas as deputados que quiserem. Queria agradecer aos deputados da Casa
pela aprovação desse projeto, né, de inserir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do tradutor e intérprete de Libras. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? O tradutor, ele traduz livros, ele traduz documentos, e o intérprete é esse que nós estamos vendo aqui na nossa TV Alerj sempre. Aliás, a Alerj é uma casa acessível, a gente está lutando para que todas as informações, todos os serviços, né, cheguem à comunidade surda também. Então, só tenho a agradecer aos deputados dessa casa, lembrando também que, assim, a gente colocar o intérprete de Libras, é claro que a gente ajuda muito na acessibilidade, mas o mais importante é que as pessoas aprendam a sinalizar essa linguagem de sinais. Por isso, tem projetos meus também tramitando na casa para incentivar pessoas a aprenderem Libras, né? Então, por um mundo mais acessível e falando de pessoas de diversos tipos de deficiência, a gente está aqui legislando para essas pessoas. Muito obrigada, coautoria aberta para os demais deputados que queiram participar desse projeto. Obrigada, presidente. Para declarar. Professor Josimar também quer coautoria. Os demais eu já anotei. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, desse parlamento e brevemente de todos os parlamentos do Brasil. Uma Se Vossa alegria Excelência nossa. estiver lá na conferência para votar em mim, a gente vai conseguir. Ajuda os Jotinhos. Mas então, estou aqui declarando que votei favoravelmente ao 2094-23 da querida e combativa deputada Érica Takimoto, né? Ela, no fundo, está fazendo um grande reconhecimento ao tradutor e intérprete de Libras. Queria também agradecer a deputada Érica, sempre charmosa e misteriosa, pela generosa coautoria que ela deu para todo mundo, começando pela própria Tia Ju, e todos nós aqui aderimos. Queria dizer, deputada Érica, que Vossa Excelência aparentemente é um projeto simples, calendário, mas na verdade esse reconhecimento é relevante. Como disse Vossa Excelência, tem muita gente que sequer sabe a diferença entre o tradutor e o intérprete. E Vossa Excelência mostrou bem a diferença entre uma coisa e outra, mostrando até o avanço da Assembleia nessa questão. Tia Ju, eu estava querendo chamar a atenção, comentei já com o deputado Fred Pacheco e também com a deputada Érica, recentemente, numa audiência pública sobre leis que protegem os povos de terreiro, as religiões afro, etc., nós tivemos uma surpresa que o povo da Umbanda apresentou o primeiro livro da Umbanda escrito em linguagem de Braille, que é uma forma de inclusão também. Não é Libra, Braille. Então as pessoas vão lá passando o dedo, as pessoas que têm aí a deficiência visual, é uma outra deficiência, mas é uma coisa curiosa. Eu mesmo não imaginava que numa reunião que a gente apresentou o decálogo das oferendas e várias questões para combater o racismo, a intolerância religiosa, fosse apresentado um livro que depois me falaram que foi feito, estava lá o Instituto, como é que chama o instituto que faz isso? O Instituto Benjamin Constant, que estava lá presente, mostrou que ele faz isso gratuitamente. Demora um certo tempo, porque há muitos pedidos, então estava lá. E veja como tem conexão. Eu estava mirando na questão da intolerância e do racismo, e eis que entra uma experiência bacana de inclusão para pessoas, no caso, com a deficiência visual. E a deputada Érica, com o apoio de Vossa Excelência e de todos nós, está falando das pessoas que têm a deficiência auditiva. Mas, na verdade, tudo isso vai numa seguinte questão: todos temos que participar, todos temos que ser incluídos. É uma questão de prestigiar e valorizar a inclusão. Parabéns, deputada Érica Takimoto. Até propor aí a deputada Érica para na semana, logo depois de sancionado, quando for no mês, a gente fazer aqui uma série de atividades em conjunto para que a gente possa trazer essa comunidade para cá, ocupar as galerias não, colocar eles aqui no plenário e fazer algumas atividades inclusivas com eles para sempre reafirmar essas datas, né, que são postas no calendário, e essa é um avanço incrível para essa comunidade que ainda está na invisibilidade, né? E a gente vai trazer essa casa aqui através da lei de Vossa Excelência, abrindo coautoria
nós vamos aí estar juntos, com certeza, fazendo uma série de atividades para eles, porque merecem. É uma comunidade que precisa realmente ser inclusa, assim como a comunidade, como bem disse o deputado Carlos Domingues, a comunidade das pessoas com deficiência visual, e que aqui eu quero até deixar uma proposta para essa casa. O deputado Luiz Paulo pode nos ajudar, hein, deputado Luiz Paulo? Para que a gente possa incluir no nosso regimento interno, nas aberturas das sessões, quem presidir, fazer a autodescrição, ficar isso por escrito no nosso regimento. Vamos construir isso, porque aí inclui as pessoas com deficiência visual, tá? Para que a gente possa, essa casa, cada vez ser mais inclusiva possível. Deputado Fred Pacheco. Presidente Tiaju, bom dia. Que Vossa Excelência acabou de dizer, nós temos tentado adotar esta prática da audiodescrição em todos os eventos, porque, inclusive nos eventos em que nós, no primeiro momento, identificamos que não há nenhuma pessoa cega. Por quê? Porque é preciso colocar no nosso interior este comportamento, porque na medida em que nós temos alguém que pode estar ali presenciando ou chegar no ambiente, ele precisa entender, a pessoa cega precisa entender o que está acontecendo. Mas eu queria saudar a deputada Élica pelo projeto 2094-2023 e dizer o seguinte, que olha que interessante, Tia Ju, como uma causa pode unir e convergir para o bem sempre. É evidente que nós temos pautas ideológicas, em alguns momentos são opostas, mas a pauta da pessoa com deficiência tem nos unido de maneira muito especial. E ontem mesmo foi um caso muito emblemático na CCJ, onde discutíamos um projeto de lei também da deputada Élica, que eu tive a honra de ser o relator. Ontem falei disso até nas minhas redes sociais. E foi muito interessante, que também é um projeto de inclusão, que envolve a interpretação de Libras, e que coloca aquele que faz e que tem a capacitação em intérprete de Libras para ter um critério de desempate para concurso público. Achei muito interessante o projeto da deputada Élica e fiquei, como eu disse, honrado de ser o relator. Então, veja só que interessante. Isso é democracia. É a capacidade que temos de convergir para o bem e cuidar daqueles que mais precisam, mesmo quando, em algum momento, temos alguma questão ideológica que nos diverge. Então, saudar mais uma vez a deputada Élica, está de parabéns em colocar o intérprete de Libras em protagonismo, porque é isso que faz um projeto quando a gente fala de calendário. A gente eterniza alguém que faz alguma coisa relevante e, sem dúvida nenhuma, o intérprete de Libras faz isso para a nossa sociedade. A gente está vendo agora aqui, né, quem consegue enxergar, a gente vê aqui no nosso telão, no canto direito inferior, o nosso intérprete de Libras. Então, queria aqui, se você está aqui acompanhando, queria uma salva de palmas para o nosso amigo que está interpretando aqui Libras. Então, que Deus abençoe muito a sua vida e todos esses que hoje colocam a sua vida para comunicar tudo aquilo que nós estamos falando para a comunidade surda. Mais uma vez, parabéns à deputada Élica, que também comigo faz parte da Comissão da Pessoa com Deficiência e da CCJ. Muito obrigado. Lembrando, deputado, que hoje a Libra é reconhecida como um idioma, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa incluir isso no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente acha que não tem ninguém, porque a deficiência visual, ela tem várias escalas, e, por isso, a bengala, né? A bengala longa, até uma lei de minha autoria, mas, às vezes, a pessoa tem uma pequena dificuldade visual, e a autodescrição inclui ela naquele debate, né? É muito interessante. Na verdade, é importante até, Tia Ju, dizer que é audiodescrição, para que as pessoas entendam, é audiodescrição. Eu também não sabia, eu falava autodescrição, mas, na verdade, o correto é dizer audiodescrição, porque você está se audiodescrevendo. Anuncio o projeto de lei 2566-2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro, o dia 2 de abril, como dia estadual da checagem de fato. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 5156 de 21, de autoria da deputada Renata Souza,
que dispõe sobre o fornecimento de leite de forma gratuita para crianças até 2 anos com intolerância à lactose ou alérgicas a proteínas do leite, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, assunto da criança e adolescente favorável, com as emendas da Comissão da CCJ, de Saúde favorável, com as emendas da Comissão da CCJ, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável, também com as emendas da CCJ. Relator, deputado doutor Serginho, Otônio de Paulo, Marta Rocha, Andrezinho Ciano e Carla Machado. Pela ordem, tia Ju, gostaria de pedir a Vossa Excelência a sua autorização para remeter novamente esse projeto de lei à Comissão de Constituição e Justiça, porque há uma possibilidade de prejudicabilidade face à lei número 10.220 de 2023. Então, gostaria de solicitar que fosse remetido novamente à CCJ para verificação. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e remete à CCJ para melhor análise. Anuncio o projeto de lei número 268 de 23, de autoria do deputado Gisele Monteiro, que cria o programa Escola Amiga das Mães da Rede Estadual do Ensino do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Assunto da Criança, do Adolescente e Idoso favorável com as emendas da CCJ, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável também com as emendas da CCJ e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Antônio de Paula Pai, Valdeci da Saúde e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 906 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que cria o programa de acompanhamento especializado de pessoas com deficiências nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, educação favorável, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Fred Pacheco, Gisele Monteiro, Alan Lopes e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação. Em discussão. Não pedi a palavra. Tem uma emenda? Tem uma emenda. De quem é a emenda, deputada? É preciso verificar aqui de quem é a emenda. Porque deve ter entrado agora. Tá bom. Obrigado. Então, para discutir, porque como vai ter emenda, ele não vai ter que sair de pauta. Senhora presidente, esse projeto prevê que as escolas possuam recursos materiais e humanos adequados para garantir a inclusão educacional de alunos com deficiência, como, por exemplo, recursos tecnológicos, adaptações de mobiliários e acessibilidade. As escolas também devem criar um plano personalizado por aluno, o que não é muito difícil, porque não são tantos, perto da estrutura que as escolas possuem, os alunos com deficiência. É uma minoria, mas é uma minoria que precisa de toda a atenção possível. E a escola deve olhar cada necessidade de cada aluno desse e produzir um atendimento individualizado para esse aluno matriculado que possua deficiência física, contemplando as adaptações curriculares necessárias e o acompanhamento especializado. Muito obrigado. Deputada presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Cozzolino. Deputado Cozzolino. Deputado Cozzolino. Deputado Cozzolino. Assessor, deixa o deputado ouvir, por favor. É que o assessor é muito possessivo. Ele está preocupado com a chegada do deputado Ricardo da Carol. Mas só, deputado Cozzolino, eu queria tirar aqui uma dúvida com Vossa Excelência. O deputado Munir, da minha bancada, ele tem o PL 529 de 23, que trata, sobre a implantação da mediação escolar inclusiva no âmbito da Secretaria Estadual de Educação.
eu arguo a Vossa Excelência se os projetos tratam do mesmo objeto ou são projetos distintos. Acho que o do Muni trata de mediação, né? É mediação. O dele é mais um atendimento Senhora especializado. presidente, isso. O projeto do deputado Muni trata sobre mediação. Enquanto o meu projeto, deputado Luiz Paulo, ele trata sobre um acompanhamento específico, fazer um planejamento. O mediador é aquele profissional que faz uma interface do aluno que tem necessidades especiais, principalmente psicológicas, com um mundo que ele não alcança. Então, não é exatamente o mesmo projeto. São projetos distintos. Deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, deputado Munir. Estou esclarecido sobre o tema. O autor da emenda vai retirar a emenda para votar em primeira e na segunda, aprova em primeira e retorna em segunda. Isso, estou fazendo aqui, fiz um consenso ali em nome da bancada do PSOL, para a gente retirar a emenda, aprova o projeto em primeira e aí ele volta em segunda e a gente faz a discussão. Tá bom? Sendo assim, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio em votação, em discussão única, indicação legislativa número 203, de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre alteração à Lei 8.636, de 28 de novembro de 2019, para incluir representantes da Guarda Portuária no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares e Felipe Soares. Em votação, a emenda da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Anuncio em discussão única, projeto de resolução 697, de 24, de autoria do deputado Jari Oliveira, que concede diploma Ulisses Guimarães ao senhor Rivalnei de Cebeles Pedrosa. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução 939 de 2024, de autoria do deputado Flávio Serafim, que concede o diploma Paul Singer ao Instituto Zeca Pagodinho. Pareceres das comissões de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 437, de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro envio de mensagem dispondo sobre a transformação do Colégio Estadual Nova Campina, localizado na Avenida Nova Campina, CEP 25268010, terceiro distrito de Duque de Caxias, em escola vocacionada ao ensino cívico-militar. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Alexandre Quinoploc. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, abstenção. Não. Contrário. Eu nem me abstenho, eu voto contra. Contrário. Deputado Luiz Paulo, contrário. Encaminhando o voto contrário da bancada do PT. Bancada do PT, contrário. Bancada do PSOL. Encaminhando o voto contrário da bancada do PSOL, entendendo que o projeto é um retrocesso, porque transforma uma escola pública em uma escola cívico-militar, discussão que já está superada a nível nacional. Quem tem que cuidar da educação são os profissionais de educação. O projeto cívico-militar é apenas um projeto ideológico construído pela extrema-direita para fazer o debate e perseguir profissionais de educação. Por isso, nosso voto da bancada do PSOL é voto contrário. Carlos Mink. Também para declarar o voto, deputada Tia Ju, também no mesmo sentido dos meus colegas,
professor Josemar, Luiz Paulo, a bancada do PSB também vota contra. Eu só adianto, não estenderei, que é o seguinte: nós fizemos, deputada Élica Takimoto, uma audiência pública sobre as escolas cívico-militares. Estavam lá os responsáveis das áreas do governo de educação, ciência e tecnologia, os professores, pesquisadores, etc. Sem um estudo sério, se viu o seguinte, que as escolas cívico-militares que já existem, elas são mais caras, não cumprem várias leis estaduais, deputado Yuri, sobre democratização da gestão pública, né, como, por exemplo, os conselhos escolares, a eleição direta, etc. Além disso, elas têm menos pesquisa e menos equipamento. O que elas têm mais é castigos, cantoria de hino nacional, perfilamento, né, e oficiais, alguns aposentados da Polícia Militar, nada contra, muitos sem qualificação acadêmica adequada. Então, comparando os sistemas, é mais caro, menos democrático, pesquisa menos, rende menos. Então, acaba sendo um desenho ideológico, como se o selo militar fosse garantia que os estudantes não iam se drogar, não iam praticar sexo em cima das cadeiras de aula, durante a aula, e coisas tipo mamadeira de piroca do gênero, né, para que as pessoas entrem num esquema que contraria todos os fundamentos do que é uma boa qualidade acadêmica de ensino e respeito às leis de gestão democrática. Por isso, a bancada do PSB vota contrário. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, a deputada Marta Rocha está sem conseguir acessar a votação, está me solicitando que registre a abstenção dela nesse projeto. Presidente. Extensão da deputada Marta Rocha. Deputado Felipe Pobel. Presidente, eu vim aqui declarar meu voto favorável, né, à transformação da escola ao ensino cívico-militar. E queria expressar minha opinião que, por mim, não só essa escola, mas todas as escolas públicas teriam que se transformar em escola cívico-militar. As escolas cívico-militares, ela transmite para o aluno disciplina, ordem. E não é o que acontece hoje nas escolas públicas. Eu sou filho de professor. E aí, o que meu pai sofreu de ataque psicológico, de ameaça em escolas, e eu nunca vi ninguém da esquerda procurar o meu pai, enquanto eu nem aqui no parlamento estava, para oferecer uma ajuda psicológica, um amparo. Pelo contrário, é muito blá, 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 muito blá, 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 muito blá, blá, blá. E o que nós estamos vendo hoje em dia nas escolas públicas, né, e principalmente aqui na capital, é uma demonstração de sexologia nas escolas. Ultimamente, nós tivemos o caso do cavalo taradão numa escola pública. Eu tenho certeza que, se fosse numa escola cívico-militar, isso não ia acontecer. Nós temos hoje vários pais de alunos, né, brigando, colocando seus filhos para fazer a prova no concurso, para entrar na escola da Polícia Militar, na escola cívico-militar, porque eles pensam no futuro dos seus filhos. Não é o que acontece hoje nas escolas públicas. É total falta de respeito com os professores, para com os professores, fora o que acontece, né, dentro das escolas públicas. Nós sabemos o que acontece, que o deputado que me antecedeu aqui falou algumas coisas sobre drogas, né, sobre sexo nas escolas, e acontece mesmo, acontece sem repressão alguma, porque eu recebo vários vídeos sobre isso. E, para deixar aqui de informação, nós temos um número considerável de professores que estão baixando psiquiatria no estado do Rio de Janeiro, por não aguentar mais estar dentro da sala de aula. Tem professor sendo agredido verbalmente e fisicamente. E eu não vi nenhum professor, deputado da esquerda vir defender a categoria nesse sentido, trazer esses vídeos, detonar, né, essa situação que acontece no Rio de Janeiro. Não vi. Mas quando fala de disciplina, de ordem, de hierarquia, de respeito, aí a maioria se manifesta contra. Muito obrigado, presidente. Anuncio indicação legislativa número 448 de 21, retirado de pauta, pedido do autor. Anuncio indicação legislativa 354 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagem, dispondo sobre a criação dos centros de tratamento especializado
para autistas, adolescentes e adultos no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Indicação Legislativa pela Transformação em Indicação Simples. Autor, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaboração de indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e votação em segunda discussão. Redação do vencido. Projeto de lei 351-A de 2019, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a arte em grafite no Estado do Rio de Janeiro. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendente de parecer da Comissão de Cultura, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima, deputado Tiago Galhaço, Chico Machado, deputada Dani Balbi, Franciane Mota, Dani Monteiro, Tande Vieira, Munir Neto, Gisele Monteiro, deputado Carlos Mink. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Serginho, Renato Miranda, Andrezinho Siciliano, Vinícius Cozzolino. Favorável à emenda, senhora presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, emenda de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação final. Há sobre a mesa seguintes requerimentos. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1208 de 19, 6284 de 22, 1129 de 2023, do deputado Samuel Malafaia. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 881 de 24, do deputado Bruno Boareto. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 7258 de 2016, da deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4202 de 24 e do projeto 3553 de 24, projeto 872 de 2019, da deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 882 de 24, deputado Bruno Boareto. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 716 de 2018, deputado Carlos Mink. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1033 de 24 e do projeto 1032 de 24, deputado Carlos Mink. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais a tratar na ordem do dia. Antes, porém, pela ordem com brevidade. Obrigado, presidente. Presidente, o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, vive uma insegurança total. Mas, ultimamente, eu tenho me sentido muito seguro, principalmente aqui na capital, Zona Sul, alguns lugares que eu tenho andado no Rio de Janeiro. O G20 fez com que o modelo de segurança tanto desejado pela população acontecesse no Rio de Janeiro. É polícia militar na rua, junto com a Guarda Municipal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com o Exército, com várias... Todos os governos, federal, estadual, municipal, trabalhando em conjunto, mas trazendo segurança para o Rio de Janeiro. Infelizmente, é uma segurança temporária, que são segurança para as grandes autoridades mundiais que vão estar aqui no Brasil. E aí, eu queria deixar uma pergunta: será que a vida
né, dá uma autoridade, vale mais do que uma vida de um carioca? Será que vale mais? Tem mais importância do que a vida de um cidadão? Ora, o bem mais importante que nós temos é a vida. E aí nós estamos vendo esse aparato todinho, que deveria ser permanente no Rio de Janeiro, para trazer segurança para o carioca, ainda mais nesse momento sensível que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, por falta de segurança, presidente. Né? Nós estamos vendo lá, a cidade está toda fechada, toda gradeada, cada 10 metros é um poder diferente da segurança pública atuando aqui no Rio de Janeiro, mas tudo por conta do G20. Aí eles vêm para cá, discute, e não põe nada em prática. Pelo contrário, a violência, né, é uma das coisas que mais cresce no Rio de Janeiro. E aí eles vêm para cá, discute, tem esse aparato todo de segurança, só para dar aquela sensação de segurança para quem vem de fora, né, para as autoridades estrangeiras, e depois tudo volta ao normal. Os marginais tomam conta novamente, os marginais começam a roubar, os cracudos assaltando as mulheres, atacando as mulheres no Rio de Janeiro, e aí nós voltamos à normalidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, como diz naquele velho ditado, a segurança hoje que está acontecendo no Rio de Janeiro é para inglês ver. Aquela segurança mentirosa, aquela sensação de segurança que depois de quarta-feira vamos voltar ao normal, com a violência tomando conta de tudo. Muito obrigado, presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa o expediente final, convidar o deputado Iuri para assumir os trabalhos do expediente final, e já convido o deputado Luiz Paulo, que é o primeiro orador inscrito. Aqui para liberar o dele lá. Senhor presidente, deputado Iuri, senhoras e senhores deputados, nos assistem de forma remota ou presencial, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Hoje é dia 14 de novembro de 2024. Primeiro registro que faço, que amanhã, 15 de novembro, é feriado nacional em comemoração à proclamação da República. República vem ao longo dos anos, passando por muitos atropelos, mas que precisa ser comemorada e preservada. Afinal de contas, está escrito no artigo 1º da Carta Magna desse país que nós somos a República Federativa do Brasil. República associada fortemente também à história da nossa democracia, que muitas vezes já foi abalada por golpes militares e muitas vezes por tentativas de golpe que não deram certo, como foi 8 de janeiro de 2023. E que ontem, em data triste, na Praça dos Três Poderes, um cidadão, suponho seja um desequilibrado, fez explodir um carro por ter suposto
carregados de artefatos explosivos caseiros e também se auto-explodiu. Fato que, por si só, é um ato de terrorismo que tem que ser profundamente investigado, porque veio acontecer exatamente, por acaso ou não, na antevéspera da proclamação da República. Queria assinalar e, ao mesmo tempo, aqui deixar minha repulsa absoluta a esses tipos de atos e, principalmente, a essa radicalização estúpida que acontece no nosso país, em que as pessoas perdem totalmente a razão para acreditar em mitos e lendas. Eu prefiro acreditar na mitologia africana, na mitologia greco-romana ou outras, mas não botar no pedestal dos deuses seres humanos extremamente comprometidos com políticas nefastas. Feito o primeiro registro, quero fazer o segundo de plena... Quero fazer o segundo por uma curiosidade. Hoje, 14 de novembro, aniversaria o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e ele faz 55 anos, o mesmo número da sigla do PSD, partido que ele pertence. Evidentemente, com uma nova gestão pela frente, cabe a gente desejar saúde, equilíbrio e, principalmente, um grande êxito na gestão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, êxito que eu desejo aos outros 91 prefeitos eleitos. Porque mesmo sendo eu oposição, muitas vezes, a muitos prefeitos, eu sempre desejo êxito a bem da população. Eu acho que esse é o caminho. E a terceira e última questão tem início a cúpula do G20 aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E tem aspectos altamente positivos sobre a marca Rio, porque durante este período, uma semana, a cidade do Rio de Janeiro funciona como fosse a capital do mundo, discutindo políticas sociais, políticas ambientais e tantos outros temas correlatos da luta contra a discriminação de todas as espécies. Mas, ao mesmo tempo, é um G20 num momento histórico muito difícil, porque a cúpula do G20 tem assento os países mais bélicos do mundo. Nós vivemos hoje com a invasão da Rússia à Ucrânia, guerra que se estende talvez há mais de 2 anos. Já perdi até a conta do tempo. E nenhum prenúncio de paz. Tem a guerra do Oriente Médio, onde Gaza é mantido sob bombardeio, depois o Hamas invadiu o território israelense. Hoje tem Israel versus Hezbollah, matando a
população inocente do Líbano, esse Hezbollah mantido belicamente pelo Irã e o Irã mantido belicamente pela Rússia. E, é claro, os Estados Unidos mantendo belicamente Israel. Então, era hora dessa cúpula do G20 colocar como tema central um cessar-fogo no mundo. Porque sem um cessar-fogo não tem negociação de paz. E se não se consegue negociar um cessar-fogo, nem a própria ONU estaria dando conta do seu mistério de diálogo, negociação a favor da paz e dos direitos humanos. Então, senhor presidente, queria trazer essas mensagens, porque espero que neste G20 essa questão do cessar-fogo possa ser um dos temas centrais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Peço a Vossa Excelência que possa assumir os trabalhos para que assim eu faça o uso da palavra. Boa tarde a todos e todas, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, a todos que nos assistem. Bom, serei breve também, mas queria pontuar aqui alguns assuntos. Na última semana, enquanto coordenador da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias e Moradia Digna dessa casa, nós oficiamos os 92 municípios questionando quanto aos seus planos de contingência, quanto à estruturação e o preparo das suas defesas civis e também, claro, o governo do Estado, quanto à forma ao qual o Corpo de Bombeiros, a Secretaria Estadual de Defesa Civil se organizaram para o próximo verão. Infelizmente, no ano passado, nós fizemos um estudo orçamentário de mais de 20 prefeituras de cidades que foram atingidas pelas chuvas e são constantemente, a cada ano, atingidas pelas chuvas. Nós percebemos que, infelizmente, essas prefeituras investem, em média, menos do que 1% em defesa civil. Quando a gente fala de ações em defesa civil, sob a luz 12.608 da Lei Federal, a gente percebe que ações de prevenção, de preparação, de mitigação e de resposta e recuperação deveriam nortear os gestores públicos das prefeituras, do governo do Estado e do governo federal, para que, ao encontrar uma situação de desastre, de catástrofe, de tragédia, seja de risco hidrológico, enchentes, inundações, ou de riscos geológicos, deslizamentos de terra, as prefeituras possam ter capacidade de atuar para preservar as vidas e, claro, para preservar a infraestrutura das suas cidades. Infelizmente, a maior parte das prefeituras, inclusive da capital, não investem o que deveriam em defesa civil. Quando você pensa obras de prevenção, de contenção de encostas, de macrodrenagem, você também percebe que as prefeituras estão aquém. Então, por isso, a gente focou os esforços da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias para saber exatamente como cada cidade vai estar organizada para o próximo verão. Infelizmente, o prognóstico climático não é nada bom. A gente tem essa emergência climática que está sendo discutida na COP29, que passa também pelas discussões do G20, como disse o deputado Luiz Paulo, mas que a gente percebe ainda que os países e o próprio sistema econômico internacional ainda parecem que não percebem o tamanho da gravidade do que está acontecendo. A gente vai ter um verão muito chuvoso, algumas cidades já estão sofrendo com isso, a própria capital ontem, como aconteceu lá na Rocinha, foi fortemente atingida pela chuva. A gente teve crise energética em Niterói, Maricá, em toda a região metropolitana, por conta da explosão de uma estação, claro, mas a gente sabe que um outro fator importante quando chove é justamente a queda desse tipo de serviço. Por isso, também, por meio da CPI de Serviços Delegados, agradeço aqui a toda a comissão, ao presidente Rodrigo Amorim, a gente conseguiu aprovar a convocação da Enel
para vir se explicar quanto às podas, quanto ao plano de contingência da própria concessionária e se, de fato, pela primeira vez ela vai cumprir o que está prometendo aí para 66 municípios que ela tem a gestão da energia e até agora não cumpriu, que é a ampliação do número de equipes. A Enel trabalha com equipes terceirizadas, com menos equipes do que é necessário para restabelecer energia, e quando a gente pega uma crise de chuva, de catástrofe, isso amplia as perdas que a gente tem, principalmente no comércio, famílias que precisam de medicamento conservado, enfim. Então a gente também aprovou a convocação na segunda-feira agora, para uma data nas próximas semanas, para que a Enel venha dizer como que está preparada e como está articulada com outros órgãos e prefeituras nessas necessidades para poder responder também às chuvas. A gente percebe que, pelo nível de complexidade, se não tiver um plano de contingência muito bem estruturado, muito bem organizado, a tendência é que a gente passe pelo que passou nos últimos verões, perdas de vida, perdas de patrimônio. Nós não queremos isso, por isso estamos fiscalizando e pressionando por meio da frente parlamentar. E, ao mesmo tempo, continuar aquele trabalho que, desde que o nosso mandato popular assumiu aqui na LERJ, a gente tem feito, de colaborar também com os municípios na busca por recursos federais, tentar colaborar com as nossas emendas impositivas aqui da Assembleia para investir em defesa civil, em moradia, em assistência social. E falando das emendas parlamentares, na semana passada nós encerramos aqui as propostas de cada parlamentar. Os 70 deputados e deputadas estaduais possuem aí essa condição de indicar emendas impositivas, algo que eu sou totalmente favorável, o que, por óbvio, deputado Luiz Paulo, presidente, deve vir sempre junto de muita transparência, precisa alcançar um nível de participação popular. O nosso campo democrático da política defende ferramentas como orçamento participativo, conselhos municipais, estaduais e federais atuantes, planos de política pública que não se encerrem só em 4 anos. Tanto o trabalho fenomenal feito aqui com PEDs, com tantas outras ferramentas de planejamento e gestão pública. Então, a gente aponta que esse é o caminho, mas percebe que as emendas, sendo feitas de uma forma transparente, podem ajudar a gente a democratizar mais os recursos, principalmente para as cidades do interior. E no meu caso ali, região serrana, Fluminense, Baixada Fluminense, que por muitas vezes são aquelas cidades que menos recebem recursos estaduais e recursos federais. Então, eu apresentei as minhas emendas a partir de uma agenda que foi construída com muitos movimentos sociais, com as visitas que eu tenho feito nas cidades. O nosso mandato faz uma caravana das cidades e a gente já direcionou. E agora, na próxima semana, vou juntar algumas outras propostas que a gente tem, consolidei um caderno de emendas e levarei a deputados e deputadas federais do Estado do Rio de Janeiro, vou até Brasília para tentar articular também recursos federais que atendam às nossas cidades e às políticas públicas que a gente entende que são estratégicas e urgentes, mas sempre com um compromisso perante a prevenção às tragédias, à educação, à saúde, à moradia, à cultura, à assistência social e aquilo que a gente considera que é muito importante. Sendo assim, fui até o 26º Batalhão de Polícia Militar lá em Petrópolis, agradeço muito ao comandante Coronel Guimarães e toda a tropa daquele batalhão que me recebeu muito bem. Fui lá apresentar a nova emenda parlamentar que nós colocaremos naquele batalhão, uma emenda de R$150 mil, 120 mil para comprar 4 viaturas de moto, que vai ampliar aí o patrulhamento que tem sido feito na nossa cidade, e 30 mil para fazer uma reforma lá da área de alimentação deles, o rancho, ao qual os policiais militares ali fazem suas refeições no batalhão. No ano passado, a gente já tinha colocado mais de R$100 mil do 26º Batalhão de Polícia Militar, que já está sendo licitado para a construção de um centro de treinamento e atividade física também para os policiais. Então, a gente tem estabelecido essa parceria forte com o 26º Batalhão, e ao qual, inclusive, me deu a honra de receber a medalha do Mérito Imperial Dom Pedro II. Fui agraciado com essa comenda por parte do batalhão, por parte da corporação da Polícia Militar, e fico muito feliz, porque os índices de segurança pública em Petrópolis e na região serrana são os melhores do Estado, mas a gente precisa cada vez mais investir, principalmente nos trabalhadores da segurança pública. A gente tem aqui na casa muitos debates sobre os modelos de segurança pública. Nós, da esquerda, temos uma visão, a turma da direita tem outra, o centro, às vezes, propõe um caminho ali que também
tem as suas próprias nuances, mas uma coisa que a gente precisa estar todo mundo unido é reconhecer que na segurança pública existem trabalhadores e trabalhadoras. E eu, pela minha formação política, pela minha militância, pela tradição que eu venho, nós sempre defenderemos trabalhadores, e na segurança pública a gente precisa identificar que ali existem trabalhadores da segurança pública, servidores públicos, que precisam ser valorizados, independente de quem estiver sentado na cadeira de governador, nas cadeiras de deputado. Então, fizemos essa parceria e fico muito feliz e agradeço a ter recebido essa medalha de mérito. Para terminar, queria pontuar algumas coisas também que estão acontecendo na minha cidade de Petrópolis. Uma crise financeira, orçamentária, de gestão nunca vista na nossa cidade. Infelizmente, faltou responsabilidade do atual prefeito, que fez de tudo para tentar se reeleger, ser prefeito pela 5ª vez, e não pensou a administração pública para além dos seus próprios interesses, para além da sua própria vontade de se reeleger. A gente tem avisado ao longo do ano que tinha um risco grave de faltar merenda nas escolas, e eu falo isso não só como um deputado, ou como um vereador que fui, ou como candidato a prefeito na última eleição, que foi até o 2º turno, mas falo como pai de um aluno da rede municipal de ensino. Meu filho está no Centro de Educação Infantil do município, e eu como pai, acompanho a rotina alimentar dele ali na caderneta, que as profissionais preenchem de uma maneira muito bem feita, e a gente tinha dado indícios, por meio de denúncias, de que poderia faltar merenda em algum momento, como faltou por vários meses aí, e agora a gente está numa crise ao qual os pais estão tendo que contribuir com as profissionais de educação, fazer doações de mantimentos para as unidades de ensino, para que não falte merenda para os nossos filhos e filhas. E a gente está falando de quase 40 mil alunos e alunas da rede municipal de ensino, em mais de 190 unidades. Estamos falando de quase 4 mil servidores e servidoras da educação, de quase 2 mil trabalhadores e trabalhadoras da educação contratados ou terceirizados, que também ficaram com seus salários atrasados, e agora quem é contratado por RPA não recebeu ainda, não só na educação, mas também na saúde, na assistência social, e você percebe que o governo do Bom Tempo é o governo do fim do tempo, dos fins dos tempos, do fim do mundo. Mais uma vez, vai entregar uma cidade com terra arrasada, uma cidade que não tem planejamento, porque até a própria lei orçamentária que está sendo discutida na Câmara Municipal diminuiu em mais de 70% o orçamento da merenda escolar. Ou seja, a gente está numa crise de falta de merenda escolar em Petrópolis, e o prefeito e sua equipe, não satisfeitos, eles ainda propõem um orçamento para o ano que vem que tira de 40 milhões para 11 milhões de investimento na merenda escolar. É um nível de irresponsabilidade absurdo. Ao mesmo tempo, Petrópolis virou um símbolo do casuísmo de licenciamento ambiental. A gente não tem um código ambiental, a gente não tem um plano diretor atualizado, porque o plano diretor perdeu seus efeitos ainda em abril desse ano, e sequer teve um debate com a sociedade civil para poder se construir, de fato, um novo planejamento para os novos 10 anos que vão vir para Petrópolis. Isso não é o Yuri que está falando, isso está no Estatuto da cidade. Cidades com um porte do nosso precisam ter o plano diretor, e você vê também o completo e total desmantelamento do nosso Instituto de Previdência, que é o INPAS. A gente tem um regime próprio de previdência, e o INPAS começou o ano com quase 50 milhões no fundo previdenciário, e agora não está nem com 10 milhões em caixa, porque o fundo previdenciário dos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Petrópolis virou ali o caixa pequeno do prefeito. Ele não tem dinheiro para pagar salário, ele vai e pega do fundo previdenciário. Ele não tem dinheiro para pagar uma outra conta, vai lá e pega do fundo previdenciário. Justamente o fundo que deveria ser a reserva para garantir a aposentadoria futura de quase 10 mil servidores e servidoras. E falo isso também com propriedade, porque minha mãe é inspetora de escola pública, é servidora, pretende se aposentar daqui a uns 6, 7 anos, que eu acho que é o tempo que falta para ela, e simplesmente, se bobear, não vai ter dinheiro, porque o atual prefeito Rubens Bom Tempo e tantos outros que vieram nas gestões anteriores não tiveram uma preocupação de garantir que o dinheiro da Previdência não deve ser usado como caixa pequeno da Prefeitura. Tem uma argumentação que era legítima há um ano atrás e agora não é mais legítima, que é a queda de arrecadação de ICMS na cidade. Por que não era legítima? Por que não é mais legítima? Porque o prefeito já tem conhecimento que ia ter diminuição na arrecadação de ICMS, então ele deveria ter organizado a gestão dele a partir desse novo cenário orçamentário, mas pelo contrário,
fica batendo o pé, fazendo birra, dizendo que está sendo perseguido, enquanto é prefeito pela 4ª vez e simplesmente não demonstra a maturidade necessária, o diálogo necessário com outras esferas de governo para poder realmente tirar Petrópolis desse atoleiro, dessa lama que ela está. Eu não tenho muitas expectativas no próximo governo. Eu perdi as eleições para o atualmente vereador e prefeito eleito Ingo Rames, é o processo democrático, é da vida que segue. Não tenho muitas expectativas quanto ao governo dele, porque a gente sabe quem está por trás, quais são os acordos, qual é a proposta que está sendo colocada ali, mas fico muito preocupado com a situação da minha cidade para 2025 e vou fazer o que eu sempre fiz: defender Petrópolis, buscar recursos federais, recursos estaduais, botar como prioridade uma fiscalização ostensiva de cada gasto público que está sendo feito ali e me organizar com os movimentos, com os sindicatos, com as associações de moradores, com as pessoas que ainda acreditam que Petrópolis precisa de uma mudança. E o nosso mandato popular vai ser uma trincheira pelos próximos 2, 4, 6 anos, enquanto o povo achar que eu devo estar numa função para poder garantir que Petrópolis saia dessa situação tão ruim. A 7ª economia do Estado, uma cidade com quase 300 mil habitantes, uma cidade com reconhecimento internacional, simplesmente sendo marcada por tragédia, por falta de governança e uma disputa política que, infelizmente, está fazendo o nosso povo sofrer. Então, trabalhadores por RPAs, da educação, da assistência social, da saúde, nosso mandato popular está cobrando a prefeitura para que faça os pagamentos, assim como a gente cobrou para que os trabalhadores da educação da empresa Capital Ambiental, esses terceirizados, pudessem receber. Eu fiz uma reunião com a comissão, a gente pressionou, denunciou e vai conseguir e continuar fazendo esse trabalho. Para terminar mesmo, deputado Luiz Paulo, pedi uma audiência no Tribunal de Contas do Estado para poder apresentar todos os remanejamentos orçamentários que o atual governo em Petrópolis fez de maneira irresponsável, em alguns casos de maneira ilegal, e por isso a gente vai levar todo esse relatório de estudo nosso para que o Tribunal de Contas do Estado possa olhar de maneira mais criteriosa e técnica para que Petrópolis não vire a terra da bagunça, onde quem senta na cadeira de prefeito faz o que quer, enquanto os servidores, os trabalhadores, o povo paga a conta. E aí, para fazer um convite, amanhã, a partir das 9 horas, lá em Petrópolis, na Praça da Inconfidência, em frente à Igreja do Rosário, vários movimentos populares, eu estarei lá inclusive, estarão juntos pelo fim da escala 6x1. Parabenizo aqui minha companheira, a deputada federal Érica Hilton, pela garantia das assinaturas para a PEC, que acaba com essa escala tão covarde de 6x1, ao companheiro vereador eleito na cidade do Rio de Janeiro, que iniciou todo esse movimento da vida além do trabalho, Rick Azevedo, que mostrou para a esquerda e para o campo popular que é possível retomar um debate de hegemonia na sociedade, de mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para além das baboseiras que a extrema-direita tem falado, de discutir o que importa na vida do povo. E quem tem, ou quem já trabalhou, quem tem familiar ou já trabalhou no comércio, em outros setores, sabe o quão covarde é essa escala 6x1, da qual a pessoa mal tem um domingo para descansar e fica ali ganhando pouco, sendo super sobrecarregado. Então, parabéns, Érica Hilton, Rick Azevedo e todos os movimentos que estão se unindo. E assim como em várias cidades, Petrópolis, amanhã, às 9 horas, na Praça da Inconfidência, a gente vai estar junto para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham vida além do trabalho. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Em não havendo mais oradores inscritos, está encerrado o expediente final.